Salve galera, aqui é o professor André Panza com o canal Enem Outras Histórias. Vamos de matemática, função aula 2, continuando. Bom, a gente começou a falar sobre função na última aula e agora a gente vai continuar, né? E aí vamos entender o que é zero da função. O que é o zero da minha função? O zero da função, galera, é um número x, né? O valor de x que pertence ao meu domínio, tá certo? Então, eu tenho um valor de x que pertence ao domínio da função, cuja imagem é nula, ou seja, o f de x ou o seu y é igual a zero, tá certo? Graficamente, é o ponto que a gráfica intercepta o eixo x. Olha aqui, ó. É esse ponto aqui, ó. É exatamente, olha só, esse ponto aqui, ó. Eu tenho um eixo x e esse amarelo aqui é o meu gráfico. Todo local onde esse gráfico corta o eixo x, toda posição em que ele corta o eixo x é um zero da minha função, tá certo? Então, esses pontos brancos aqui feiosos são os zeros da minha função. Então, eu tenho menos 3, 1, 2 e 3, tá certo? Uma consequência do zero da função é o sinal da minha função, tá certo? Olha aqui, sinal da função. O que é o sinal da função? É o valor que a função, é o valor não, ela pode ser positiva ou negativa, ou zero, certo? Quando é zero não tem sinal, mas eu posso identificar o sinal dessa função a partir do momento em que ela corta o eixo x, tá certo? Por exemplo, esses pontos em branco aqui são zero da função. O que é o zero da função? É quando a função é nula, certo? Agora, quando o meu x é menor que menos 3, a função é negativa. Quando x está entre menos 3 e 1, a função é positiva. Quando x está entre 1 e 2, a função é negativa. Quando x está entre 2 e 3, a função é positiva. E assim vai, tá certo? Olha lá. O- Em cima disso, o que é importante? Eu tenho três situações importantes. A primeira é quando eu tenho uma função em que há uma divisão. Uma função em que eu tenho uma divisão de funções, tá certo? E essa função que está no denominador, bx, ela tem que ser diferente de zero. São três pontos importantes quando a gente for ver, né, exercícios de análise de função, função quociente, função produto, função irracional, tá certo? Então, a gente vai precisar lembrar desses detalhes. Então, olha só, quando eu tenho o denominador com uma função, essa função, a parte do denominador não pode ser zero, porque eu não tenho uma divisão por zero. Segunda informação importante, quando eu tenho uma função em que ela está dentro de uma raiz e esse índice da raiz for par, essa função tem que ser maior ou igual a zero. Por quê? Eu estou falando de números reais, tá certo, galera? Números reais. Se são números reais, a imagem desse cara para existir tem que ser um número real. A partir do momento que eu tenho uma raiz índice par, eu não devo ter um número negativo dentro da raiz, porque aí eu entro no número dos complexos, tá certo? É um outro patamar. Aqui, eu estou falando de números reais, então o que está aqui dentro da raiz não pode ser negativo, tem que ser maior ou igual a zero se esse n for par. E o último caso importante, quando eu tenho uma função em que abaixo, aqui no denominador, eu tenho uma raiz. Aí eu junto essas duas situações aqui, ó, tá certo? Está aqui embaixo, e de x tem que ser diferente de zero. E como ele está dentro de uma raiz e essa raiz é índice par, esse e de x tem que ser maior que zero. Então, olha aqui, ó, a junção dos dois. Beleza? Vamos em frente. Bom, tipos de funções. O que são tipos de funções? A gente analisa os gráficos e tem como a gente olhar para o gráfico e dizer que tipo de gráfico é. Isso é importante para concurso, tá, galera? Repara o seguinte aqui. Funções monótonas. O que é uma coisa monótona? É uma coisa que não muda, tá certo? Não muda. Então, repara o seguinte aqui. Funções monótonas. Uma função monótona é um conjunto
em um conjunto S é uma função que é crescente, decrescente, monótona não decrescente ou monótona não crescente nesse conjunto. O que que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Primeira situação aqui, galera, ó, é função de A em B, ela é monótona não decrescente ou não decrescente em um subconjunto S de A se, olha lá, repara que eu tenho uma parte dela na horizontal paralela ao eixo X, tá certo? Deixa eu até trocar a cor aqui para aparecer. Eu tenho aqui, ó, essa situação aqui é paralela ao eixo X, tá certo? Isso daqui, ela não é só crescente. Ela tem uma parte dela que é monótona. O que que é monótona? Que ela é contínua. Ela não muda. Então, ela é monótona, não decrescente. Por quê? Porque ela cresce. Se eu ando com x, se eu aumento o meu x, eu aumento a imagem, aumento o meu y. Repara, x1 f de x1, x2 f de x2. Tá certo? Agora, olha só, se eu estou com ela aqui, imagina, x1 e x2 aqui nesse ponto, eu estou na parte monótona, ela não cresce, tá certo? Por isso que a gente chama ela de não decrescente, tá certo? Segundo ponto, uma função e aí ela é crescente agora, e não tem mais a parte monótona, tá certo? Ela é apenas crescente. B é crescente de um conjunto S de A, C. X1 e X2 pertencem a esse S e, se X2 é maior que X1, f de X2 é maior que f de X1. Eu tenho uma situação em que eu aumento o X, o meu f de X aumenta também, certo? Então, repara, ela é crescente, tá certo? E aí fala aqui, note que toda função crescente em um conjunto S também é monótona não decrescente nesse conjunto, certo? Ela tem uma parte dela. Próximo, monótona não crescente agora, tá certo? O que que é monótona não crescente? Olha só, eu tenho uma parte dela que é decrescente e a outra parte que é monótona. Se eu pego um x1 da parte que é decrescente e um x2, eu vou enxergar o quê? Que eu tenho a parte, enquanto meu x cresce, meu f de x decresce. Então, ela é uma monótona não crescente. Repara que se eu pegar o x1 e x2 da mesma parte monótona, isso aqui, eu aumento o x, o meu f de x não muda. Ele é monótono, né? Ele fica na mesma coisa, certo? Então, é uma monótona não crescente. Agora, decrescente, perdão, decrescente, eu tenho quando x1 aumenta, o x aumenta, meu f de x diminui. É exatamente isso aqui, ó. Enquanto x aumenta, o valor de x aumenta, o f de x decresce. Então, toda função decrescente em um conjunto S também é monótona não crescente nesse conjunto, certo? Uma função estritamente monótona em um conjunto S se ou ela é crescente ou ela é decrescente nesse conjunto, certo? Bom, e aí, vamos lá. Para a análise dos gráficos, teremos duas conclusões importantes. Nas funções crescentes, o gráfico sobe para a direita. É isso aqui que a gente está vendo, ó. Eu tenho uma função à direita e à esquerda. Eu tenho nessa função aqui, é crescente porque x1 aumenta, opa, foi mal, x1 aumenta, x aumenta, né? x1, x2, o meu f de x aumenta. Aqui, enquanto x1 aumenta, f de x também aumenta, então ele é crescente, tá certo? Decrescente, desce à direita. O que que ele está dizendo com isso? Enquanto x1 aumenta, meu f de x decresce. Enquanto x aumenta, meu f de x decresce. E assim vai, tá certo? Bom, pessoal, isso foi mais uma aula de função do canal. Gostou? Compartilha, se inscreve no canal. Grande abraço
bons estudos e até a próxima. Valeu!